pessoal, a paz do Senhor Jesus, espero que todos estejam bem e saibam que é com grande alegria e satisfação que ministramos essas aulas. Vamos dar início à aula de hoje, Introdução. O estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência. Te pergunto, o que define uma igreja genuinamente cristã? Calma, não precisa responder agora. Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para o nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas. Por isso, nesta lição veremos que uma igreja genuinamente cristã, ela é confessional, ou seja, ela se fundamenta, ou melhor, ela é fundamentada na palavra de Deus. A igreja tem uma dimensão local e universal, isto é, existe tanto na forma visível como invisível. E, finalmente, a igreja genuinamente cristã, ela é una. E o que significa isso? Significa que não existe divisão, pois sem unidade não existe igreja. Então vamos fazer um resumão agora. Uma igreja genuinamente cristã, ela é confessional, tem uma dimensão local e universal e é una. Como cristãos, devemos buscar sempre estar alinhados com essas características para que possamos ser uma igreja forte e saudável. Agora vamos falar sobre a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Quero falar de 3 importantíssimos pontos. O primeiro ponto é extremamente importante para todos nós que somos cristãos. A importância de uma igreja fundamentada na palavra. Primeiramente, é importante lembrar que Jesus é a palavra encarnada. Jesus, ele é a palavra viva, como diz em João, capítulo 1, versículo 1. Ele é o fundamento da nossa fé e da nossa igreja. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Sem Jesus, não existe igreja verdadeira. Além disso, uma igreja verdadeiramente bíblica é fundamentada nas escrituras sagradas. A palavra é inspirada, como disse Paulo a Timóteo. Desde a infância você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Infelizmente, muitas igrejas hoje em dia estão se afastando da palavra de Deus. Elas estão se rendendo à heterodoxia, ao desvio doutrinário e à apostasia. Mas nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa igreja. Por isso é importante que nós estejamos sempre atentos à palavra de Deus. Devemos estudá-la diariamente e aplicá-la em nossas vidas. E devemos buscar uma igreja que esteja fundamentada na palavra de Deus e que pregue o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Só assim vamos crescer em fé. O que vamos falar agora também no ponto 2 é de suma importância para as nossas vidas. A igreja habitada pelo Espírito. Você sabia que é o Espírito Santo quem dirige e capacita a igreja? Ele é a força motriz que nos move e nos guia. Desde o início, a obra do Espírito começa no trabalho de convencimento do pecador. É ele quem nos mostra o nosso pecado e nos leva ao arrependimento. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8 ao 11. E quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, é o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração em nós. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, lá em Atos capítulo 16, versículo 14, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo trazendo convencimento para a salvação. E isso não para por aí. O Espírito Santo continua trabalhando em nós, nos transformando cada vez mais à imagem e semelhança de Cristo. Ele nos dá dons espirituais para que possamos servir à igreja e ao mundo ao nosso redor. Sabe o que é mais incrível? Quando estamos em comunhão com o Espírito Santo, ele nos dá o discernimento para tomarmos as decisões certas em nossas vidas. Ele nos guia em todas as nossas áreas, seja no trabalho, na família, nos relacionamentos e até mesmo nas pequenas decisões do nosso dia a dia. Olha aí, terceiro e último ponto. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Este tema é de suma importância para todos nós cristãos. Andar no Espírito. Quando aceitamos a mensagem da cruz, o Espírito de Deus passa a habitar em nós
e produz em nós a certeza da salvação. Romanos capítulo 8, versículo 16. Mas isso não é tudo. O Espírito também nos capacita para vivermos uma vida que agrada a Deus. É importante entendermos que o fracasso na vida espiritual está em não andarmos na esfera do Espírito. Precisamos nos deixar ser dirigidos por Ele e não pelas nossas próprias vontades e desejos. É como diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. Andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Quando andamos no Espírito, somos capacitados por Ele para fazer a obra de Deus. Como diz em Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Precisamos estar atento à voz do Espírito em nossas vidas, para sermos fiéis ao chamado de Deus. Considerações finais. O sucesso nasce do querer, da determinação e da persistência em se chegar a um objetivo. Não podemos desistir. O estudo da palavra nos fortalece e nos ajuda a ultrapassar os obstáculos e as dificuldades que surgem pelo caminho. É com o conhecimento da palavra que vamos chegar ao nosso maior objetivo, que é a salvação. Assim terminamos mais uma aula. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua família. E no tempo 3 vamos declarar que só o Senhor é Deus. 1, 2, 3. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus.